E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o novo marco legal do saneamento. Eu vou conversar com o Geninho Zuliani, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo e relator do projeto. Deputado, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, deputado, nós já tivemos muitas discussões, inclusive no Senado, em relação a essa questão do saneamento. Nós já tivemos representantes aqui do Estado de São Paulo que defendem uma definição até para que se possa saber o que fazer com a empresa do Estado. Eu queria saber agora, há condições de aprovação? Olha, estou muito otimista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está muito otimista, tem conversado com governadores, com as lideranças partidárias. Acredito que temos voto suficiente já na comissão e também no plenário para aprovar o texto da forma que ele foi lido na comissão. Amanhã temos uma discussão e provavelmente no dia 30 a votação do relatório. Esse é o nosso cronograma, para entregar nas mãos do presidente Rodrigo Maia para que no mês de novembro esteja pronto para o plenário votar. Agora, tendo alterações, tem que ser discutido também pelo Senado. Isso, o Senado só vai apreciar as alterações necessárias. Agora, muita gente acha que é um assunto muito específico quando se fala de saneamento, que isso não teria um alcance muito grande, mas isso pode fazer uma diferença enorme para o país, para a condição de vida da população, questão educacional, de atendimento, de saúde mesmo, não é? Exatamente. A população às vezes nem está muito atenta com esse tema, mas no Brasil nós tivemos a privatização do telecom, tivemos a privatização das companhias de energia elétrica e hoje esses dois setores, Denise, eles estão com 99% de universalização. E o saneamento básico ficou para trás. Então quem mora em São Paulo às vezes não tem essa percepção. Abre a torneira, tem água, abre tem a torneira, esgoto, tem tá tudo água, bem, né? dá descarga, o esgoto vai embora, muitas vezes não sabe para onde, mas vai embora. Mas quando você vê as estatísticas e os números e vê que o Brasil só tem 50% de saneamento básico, quando se fala em esgoto coletado e tratado, que é uma vergonha para todo o nosso país, principalmente o Nordeste e os países do Norte, que são as piores regiões de saneamento, onde o esgoto passa a céu aberto e morrem 15 crianças por dia por falta de saneamento. Isso é comprovado por doenças geradas a partir da falta de saneamento básico. Nós precisamos buscar 600 bilhões de reais de investimento para acabar com essa vergonha no Brasil, que é deixar o Brasil a nível de submundo quando se fala do saneamento básico. E a situação já é muito grave, tem uma defasagem enorme, os investimentos estão caindo, né? Em vez de melhorar, existe um plano para a universalização e, na verdade, na prática, o que se tem é diminuição de investimento. Exatamente. E há pessoas que ainda estão com utopia de achar que existe orçamento público para financiar o saneamento. Os estados estão falidos, o governo federal está totalmente sem dinheiro. Votamos agora na Câmara a primeira vez uma lei para autorizar a vender títulos da dívida pública para pagar custeio, ou seja, chegamos no caos financeiro, a máquina pública inchado, estados e municípios não têm a mínima condição de investir 20, 30 bilhões por ano. Ou seja, esse dinheiro está no mercado financeiro, está na mão dos investidores. E é para isso que o nosso relatório tem que ser no sentido de abrir o mercado, incentivar com que esse dinheiro entre na infraestrutura brasileira, especialmente no saneamento, trazendo segurança jurídica, uma boa regulação e torcer para que tudo dê certo e a gente consiga atingir o Plano SAB, que é o Plano de Saneamento do Brasil, e atingir a universalização até 2033, ou seja, daqui a 14 anos. Porque, Denise, nos níveis de investimento da última década, de 10 bi por ano, nós vamos universalizar o saneamento, a nossa geração não vai assistir. Está falando em 30 anos ou mais de adiamento dos planos. Agora, por que tanta resistência a essa participação do capital privado se o setor público não consegue investir o que precisa? Olha, a culpa hoje do saneamento na situação, uma delas é que nós temos 95% do serviço de saneamento básico no Brasil na mão das companhias estaduais, na mão do poder público, que se mostrou totalmente ineficiente ao longo dos últimos anos. Porque falta investimento, porque tem salários altos, porque tem emprego demais, as companhias são inchadas, são endividadas, se deixam usar politicamente e o que nós precisamos é colocar o capital privado, pelo menos para dividir esse bolo. Mas elas vão poder continuar atuando em determinadas condições e com prazo determinado. Perfeitamente. O que os contratos precisam ser previstos são os planos de investimento, que muitas vezes não existem os planos, muito menos os investimentos. Os contratos não são cumpridos, são feitos sem licitação. Olha que absurdo no século XXI falar em dispensa de licitação, dispensa de competitividade. Porque não é urgente, né? Dispensa do melhor projeto para beneficiar uma empresa estatal que é ineficiente. Então o mercado precisa ser aberto, esse dinheiro precisa aparecer e para ele aparecer ele precisa ser atraído
por um bom marco, por um bom edital, por uma boa venda Agora, do produto. Fica garantida a assistência, o atendimento, os investimentos em áreas menos favorecidas, em que haveria menos interesse financeiro das empresas, porque até o sistema de telefonia que foi citado no exemplo sofreu também esses problemas. Sofreu. Nós estamos criando as micro-regiões de saneamento básico, que cada governador vai encaminhar um projeto de lei complementar para as assembleias, delimitando as micro-regiões de saneamento. E essas micro-regiões, ela pode ter uma infraestrutura em comum entre vários municípios, por exemplo, uma adutora que serve 5 municípios, como também buscar um município vizinho, ou que não seja contíguo, mas que ele não tem viabilidade financeira para dentro desse bloco. Fazer uma média. Para fazer um ganho de escala e aquilo que foi discutido muito, que é o filé com osso, né? A empresa que vai ganhar a licitação, ela pega bons municípios, rentáveis, e alguns que não são rentáveis. E a média dá um bom resultado para todos. Agora tem uma oposição ainda, mesmo no Congresso. A resistência é muito grande, eu tenho andado bastante, ontem sofri resistência lá em Campos do Jordão, na Associação de Prefeitos. A corporação é muito grande. O Brasil foi tomado pelas corporações e há muita resistência ainda de pessoas concursadas, de pessoas que se usam da corporação e que estão vendo que vão perder prestígio, que vão perder espaço. E no fundo as pessoas querem manter os municípios amarrados às companhias estaduais via contrato de programa, que é uma dispensa de licitação, e isso atrasar por mais 50 anos o saneamento. Então a gente tem uma luta muito grande com as corporações. Agora, mas vamos vencer. Eles têm essa preocupação com as áreas que têm menor retorno financeiro e preocupação depois com o preço também que vai ser cobrado. A tarifa ela vai ser regulada pelas agências reguladoras, com a nossa macro-reguladora, que será a ANA, Agência Nacional de Águas, que passar-se a chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que será uma agência de diretrizes metodológicas. Ela não vai ser agência de ponta, mas ela que vai dar as diretrizes nacional para que as agências cumpram, para garantir os direitos do investidor e os direitos do usuário, para que a tarifa não cresça acima da capacidade de pagamento de cada região do Estado brasileiro. Tem regiões que têm capacidade de pagar um pouco mais e tem região que não tem a mesma capacidade. Por isso que vem a agência reguladora, e um dos argumentos da oposição, que é contra o nosso regulatório, é dizendo que a tarifa vai subir. Ela não vai subir, ela vai ser uma tarifa justa, porque existe no Brasil cidades que não pagam água. Ou paga R$10 todo mundo, aquele que consome 10 litros ou 1.000 litros paga a mesma taxa. Então a água tem que ser cobrado o valor do serviço, porque a água é de graça. O que a gente paga é o serviço de buscar, tratar, colocar na torneira. Né, na água, senão você não tem água tratada. Agora, há essa preocupação com relação aos valores. Agora, tem um mapeamento de como isso vai ser definido em termos de valores mesmo, de tarifas, porque até as empresas estaduais, muitas vezes, elas praticam reajustes aí acima de inflação, né? Os últimos balanços mostram exatamente isso. E a agência reguladora aqui no Brasil ainda tem uma certa precariedade de funcionamento. Haverá essa garantia? Olha, Denise, você tem razão. As agências reguladoras no Brasil, em alguns setores já estão maduras, em alguns ainda está passando por um processo de amadurecimento. Nós temos aqui, por exemplo, a tarifa Sabesp hoje, que é em torno de R$ 3,90 a R$ 4,00 o metro cúbico de água, e é regulada pela Arcesp, que já é uma agência madura. O que a ANA vai fazer com todas as 50 agências do Brasil é fazer a capacitação, o treinamento e ter metodologia de cálculo, para que também a gente tire do poder dos governadores e dos prefeitos o poder de aumentar a tarifa ou de deixar de aumentar a tarifa. Às vezes o político toma uma decisão de aumentar a tarifa abusivamente. E às vezes no momento que tem que fazer uma reposição inflacionária, mas é véspera de eleição, ele deixa de aplicar aquilo que é necessário. Às vezes ele abusa porque está precisando reforçar o cargo. Exatamente. Então a agência reguladora ela vem para dar equilíbrio a esses contratos, tanto para o usuário lá na ponta, que não vai ter nenhuma surpresa na sua conta além da inflação, tanto para quem é o concessionário que precisa da estabilidade da inflação para poder manter seus contratos. Agora, algumas regiões do país têm problemas mais sérios, inclusive por falta de água mesmo, né? Problema de chuvas, fatores climáticos, nós já tivemos problemas sérios lá em Brasília, inclusive meses de racionamento. Exatamente. A segurança hídrica é de responsabilidade da União dos Estados. Exatamente. Mas e como é que as empresas vão operar nesse sistema? Por exemplo, lá no estado do Pernambuco, existe a companhia estadual que tem uma adutora que vem da transposição do Rio São Francisco,
E provavelmente quem ganhar as licitações de Pernambuco vai ter que comprar água da empresa estatal, porque ela é a única fornecedora lá. Então, a equação para manter de pé um contrato de uma região é para buscar água próxima, a 10, 15 quilômetros. O tronco principal das adutoras é de responsabilidade do Estado. Você imagina se os contratos do Nordeste fossem bancar a transposição no Rio São Francisco. Jamais teria. Então, em alguns casos, para levar água, principalmente nas regiões onde não tem água, como foi feita a transposição e agora os ramais da transposição, isso tem que ser dinheiro público, investimento da União e dos estados. Porque a gente vê que tem uma carência de investimento e uma carência de planejamento, porque você pega, por exemplo, estados do norte, até capital, é uma coisa que eu estive há pouco tempo em Porto Velho, eles têm uma precariedade total de atendimento e lá tem chuva, tem água, né? Teria condições naturais de se ter, pelo menos, essa base. Né? E a água é um bem essencial e todo mundo precisa da água para sobreviver. Então, a água geralmente não falta porque o usuário, o morador, o eleitor, vamos dizer assim, ele bate na porta do vereador, do prefeito, cobrando a água na porta de casa. Mas ele não faz isso com o esgoto, porque o esgoto, culturalmente, o avô, o pai, ele, os irmãos, sempre pisaram ali no esgoto. Ele não tem noção tanto que faz mal para ele, para os amigos, para os vizinhos. Então tem que ser uma política pública diferenciada. Eu faço uma analogia igual ao lixo. Você põe teu saquinho de lixo no caminhão bonito que passa na sua rua, mas você não sabe aonde o caminhão vai. E você nem se preocupa muitas vezes com isso. É o lixão. É a mesma coisa. Então tirou o problema da sua frente com o lixo e a mesma coisa, a hora que você dá a descarga, dali para frente as pessoas não se preocupam com isso. E o destino correto, fazer o tratamento e devolver para aquele rio que faz a captação de água para aquela população é fundamental, porque esse rio segue adiante e o próximo município lá embaixo é que vai fazer a captação de água para beber daquele descarte eventualmente errado que você possa ter feito aqui em cima. Não é só a água que vai para longe. A gente tem problemas aqui em São Paulo, por exemplo, essa meta de limpeza do Rio Pinheiros. Há todo um problema com relação ao esgoto, mesmo em residências até de maior valor, que tem o esgoto perto e não fazem a ligação. Exatamente. Então, você tem problema de municípios vizinhos, como é o caso de Guarulhos, que polui os rios de São Paulo. Então, você precisa começar a tratar desde a origem do problema. E aqueles eventuais riachozinhos que existem que ainda não está interligado à rede. Então, isso é uma fiscalização rígida que São Paulo tem que fazer. E muitas vezes, Denise, como são ligações antigas, foi feito errado. Em vez de ligar na ligação de esgoto, ligou na pluvial. E está lá na pluvial caindo no rio, como se fosse uma água de chuva, mas não é, no fundo é esgoto. Então, uma cidade, uma megalópole como São Paulo, você tem que ter uma fiscalização rígida diária para tentar conseguir 100% da despoluição do rio. Agora, tem esse otimismo em relação à votação na Câmara. Agora, qual a diferença básica em relação ao projeto do Senado, até para os nossos telespectadores poderem acompanhar isso? Olha, o projeto do Senado, ele permitia que os contratos de programa das companhias estatais sem licitação, eles eram respeitados a vigência e tinha mais uma prorrogação. Só que, às vezes, por exemplo, Sabesp assinou com Guarulhos agora por 40 anos. Vamos pensar, então fica 40 mais 40. 80 anos. No caso da Sabesp, que é uma grande companhia de saneamento e fez a sua parte ao longo das últimas décadas, tudo bem com Guarulhos, foi a melhor coisa que Guarulhos fez. Mas como é que você vai permitir a mesma modalidade de contrato de programa em estados que sequer tem o contrato? A empresa estatal presta serviço no município, emite a conta para as famílias, mas não tem uma relação contratual entre a empresa, a companhia e o município. Ela vai fazendo o que quiser. Vai fazendo o que quiser, sem contrato, por dispensa de licitação, e é um contrato de programa verbal. Então é um absurdo o que acontece em outras regiões. Agora, então o nosso relatório, ele proíbe a renovação. Perfeito. Agora, para fecharmos, no caso de privatização, os termos do contrato que eventualmente esteja em andamento vai ser respeitado por quem assumir. Exatamente, vai ser respeitado, as empresas terão toda a autonomia e o incentivo para poder vender suas cotas majoritárias, para que o capital possa entrar, para que ele possa fazer uma nova governança, diminuir as despesas dessa companhia estatal, buscar investimentos e mudar a realidade do nosso país. Deputado Geninho Zuliani, muito obrigada pela sua participação, deputado pelo DEM de São Paulo e relator do projeto do Marco do Saneamento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.